amigas e amigos, eu não sei se vocês estão sabendo, mas uma abelha me contou que a Risqué lançou uma nova coleção sobre a série Bridgerton. E essa coleção é composta por 8 esmaltes, é uma coleção bem grande e os acabamentos são divididos meio a meio. 4 esmaltes cremosos e 4 esmaltes que, segundo a marca, são metálicos, vamos ver isso aí mais pra frente. E todos eles, é claro, com nomes e cores que fazem referência à série. Vocês já assistiram a série Bridgerton na Netflix? Bridgerton é uma série produzida pela Netflix, inspirada nos livros da autora Julia Quinn. E a série se passa no início dos anos 1800 e é uma obra fictícia, tem uns elementos ali que fazem parte do que foi a realidade, mas os acontecimentos em grande maioria são fictícios. E a série fala sobre a alta sociedade de Londres e mostra a história dos 8 irmãos Bridgerton, que são muito unidos e estão todos em busca de um grande amor. E essa é uma sinopse super básica sobre o que é a série e tudo mais. É claro, né, que vai muito além disso, mas sem spoilers por aqui. Até o momento tem 2 temporadas na Netflix, mas a terceira já tá chegando logo logo. Na primeira temporada a gente acompanha a relação da Daphne Bridgerton com o Duque. E ele não queria saber de um relacionamento sério, mas acaba se envolvendo ali mais do que ele imaginava com a Daphne. Sem spoilers, sem spoilers. Mas gente, eu não posso deixar de contar rapidinho aqui pra vocês que eu vi o ator que interpreta o Duque pessoalmente na Comic Con, vocês acreditam? O nome dele é super difícil, nem vou me atrever aqui a tentar pronunciar, mas gente, o homem é bonito, não sei se alguém ainda tinha dúvida disso, mas gente, é isso, só isso mesmo que eu queria dizer. Já na segunda temporada é a vez do Anthony Bridgerton escolher uma esposa. E a gente acompanha ele confuso com essa história de escolher uma esposa, e é por isso que é melhor eu não falar muito pra quem ainda não assistiu a série e tudo mais. E agora que a gente já conversou sobre qual é o tema da coleção, a gente já falou um pouco sobre a série também, eu vou falar sobre os esmaltes com vocês e já adianto que eu tenho opiniões bem diferentes aí sobre cada uma das cores. Vou começar mostrando um esmalte chamado O Escândalo de Whistledown, que foi um dos meus favoritos da coleção justamente porque eu amo essa cor. E ele tem uma cobertura excelente, eu usei 2 camadas dele, e na série Bridgerton tem a Lady Whistledown, que é basicamente uma fofoqueira dos tempos de outrora. Ela narra a história e, além disso, envia para os moradores da cidade um pequeno jornalzinho chamado As Crônicas da Sociedade, na qual ela é a autora e ela descreve as fofoquinhas sobre os moradores de lá. É realmente como se fosse uma página de fofoca daquela época, e ela tá sempre a par de todos os acontecimentos sobre as pessoas de lá, inclusive sobre alguns escândalos. Já o esmalte rosa da coleção é o Regendo Minha História. Ele também tem uma cobertura muito boa e tem uma cor que eu acho muito bonita, um pouco mais comum, mas não deixa de ser linda. E na minha percepção, o nome desse esmalte, sem revelar nada sobre a série aqui pra vocês, eu acho que o nome é sobre personagens que decidem, que vão estar no controle das suas histórias, apesar de todos os acontecimentos, que vão escrever a história deles mesmo com a fofoca rolando solto e todo mundo dando uma opinião. E eu já tô tão empolgada aqui falando sobre a série que a gente não pode esquecer de coisas importantes também sobre os esmaltes. É que todos esses esmaltes, e não só esses, mas todos os produtos da Risqué são hipoalergênicos, então o pessoal aí que tem alergia pode usar tranquilamente. E agora eu vou falar sobre o azul clarinho da coleção. O nome dele é Diamante da Temporada. E assim, eu tenho as unhas mais longas, então eu preferi fazer 3 camadinhas pra ficar bem uniforme mesmo. Acredito que algumas pessoas vão conseguir usar ele com 2 camadas tranquilamente, é que eu me senti melhor com 3 mesmo. E o Diamante da Temporada é simplesmente a maior honraria que uma dama da corte inglesa pode receber da rainha Charlotte. E depois de ser escolhida pela rainha, o Diamante da Temporada se torna a pessoa ali mais cobiçada naquele período de bailes, para as damas que estão em busca aí de um marido. Vocês entenderam, né, gente? Tudo muito de época aí. E na primeira temporada, logo aí nos primeiros minutos da série, a Daphne é escolhida como primeira Diamante da Temporada, e é só isso que eu vou contar mesmo. E por fim, o último entre as cores cremosas é o laranja, chamado Querida Leitora. E a cobertura desse esmalte é um caso parecido com o do azul. Eu preferi usar 3 camadas para fechar bem a cor, mas eu sei que algumas pessoas vão conseguir usar com 2. Com 2 eu achei um pouquinho manchado, tá? Já sobre o nome do esmalte, a Lady Whistledown começa de algumas formas diferentes os pequenos jornais informativos dela, dependendo do que ela vai contar, né? E uma dessas formas é chamando os leitores de queridos leitores. E uma curiosidade super rápida aqui pra vocês, quando eu tinha o meu blog, antes de vocês serem meus amigos e migas, eu sempre começava as minhas postagens com "Olá, queridas leitoras". Só queria deixar essa curiosidade fofinha aqui pra vocês mesmo. Os esmaltes cremosos têm uma boa cobertura, agora nós vamos pros esmaltes diferentes. Eles são descritos como metálicos pela marca, mas
mas não sei se eu concordo muito, vamos ver. Tá, e eu já vou começar falando sobre o esmalte que não condiz muito com a categoria dele. Esse roxo é lindíssimo e ele é o Autora Revelada. Eu precisei de 3 camadas dele para fechar a cobertura certinha. E ele é descrito como um esmalte metálico, mas na verdade ele tem esse acabamento diferenciado, cremoso, com micropartículas de brilho, até meio rosado, um pouquinho flocadas também. E eu achei esse esmalte muito bonito mesmo. Essa questão do acabamento, gente, é só pro nome não confundir vocês. Mas em relação à cor do esmalte, é um dos meus favoritos da coleção. E o nome dele é uma referência à revelação da autora Lady Whistledown, porque nós, espectadores, passamos uma boa parte da série sem saber quem é que tá narrando a história ou quem é que tá enviando o jornal com a sua foquinha. Aí depois ali, em certo momento, tem a revelação, entenderam? E agora eu tô indo direto mostrar o verde escuro da coleção pra vocês. Ele se chama A Vez da Penélope e eu usei 3 camadas dele, mas mesmo assim ainda ficou um pouquinho manchado. E é aqui que eu já vou aproveitar pra falar pra vocês sobre essa questão da cobertura. Os esmaltes cremosos têm uma cobertura bem melhor do que os metálicos. Alguns metálicos parece que foram pensados mais pra misturinhas mesmo, como esse verde que tem muita transparência. Eu gosto de misturar esmaltes, então essa é uma característica que não é um problema pra mim. Mas pra quem esperava uma alta cobertura sem nenhuma outra cor por baixo, talvez não vá gostar tanto dos esmaltes metálicos dessa coleção. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Me contem aqui nos comentários. E com a questão da cobertura esclarecida, eu vou direto mostrar a cor chamada Uma Abelha Me Contou, que é um tom de verde clarinho, levemente dualchrome. Em alguns momentos ele brilha levemente rosado, é um efeito muito bonito. Eu usei 3 camadas dele também, o brilho dele é muito bonito e, mais uma vez, eu pretendo usar mais ele em misturinhas mesmo. E o nome desse esmalte fala sobre uma abelha, que na série tem um grande significado para a família Bridgerton, mas que eu acabaria falando demais aqui se eu explicasse alguma coisa. Então eu só vou dizer assim que eu acredito que essa frase ela seja uma referência a um passarinho me contou, sabe? Já que muitos dos acontecimentos, né, que a gente já tem falado por aqui, são acompanhados da fofoquinha na série. Então acho que é referência daí. E por fim, o esmalte que está dividindo opiniões nessa coleção é o Sua Majestade a Rainha. Ele também precisou de 3 camadinhas e eu estou no time de pessoas que não ficou bem com essa cor, infelizmente. Que novidade, né, amigas? É um tom muito bonito no vidrinho, mas que em mim ficou apagadinho. Dá pra ver um pouco a questão dele ter um brilho rosado em certas iluminações, mas ficou uma cor amarelada demais em mim, meio apagadinha, enfim. Eu vi esse esmalte em outras pessoas nas redes sociais e eu achei muito bonito, lindo mesmo, só que em mim eu não curti muito. Então, gente, eu gostei muito dessa coleção. Não sei se vocês acompanham a série também, mas eu assisti a série e as cores, a vibe dessa coleção, tudo tem muito a ver com a série, até o brilho, as cores que eles escolheram pra ter um acabamento diferente. Eu achei que tudo faz muito sentido mesmo, então pra mim, uma pessoa que acompanha a série, que tá esperando pela 3ª temporada, eu achei uma coleção muito bonita mesmo. Aí nós temos esse detalhe aí que eu comentei com vocês, que as cores cremosas têm uma cobertura bem melhor do que as cores metálicas. Algumas sim eu usei 3 camadas, mas ainda assim a cobertura dos cremosos tem uma distância muito grande das cores com efeito. Principalmente o azul escuro e o rosa, que tem uma ótima cobertura. Já as cores com efeito, não vou dizer cores com efeito metálico, porque tem ali cores que não são e tudo mais, mas as cores com efeito, elas, pra mim, na minha opinião, eu gostei mais delas pra misturinha mesmo. Sozinhas ali, principalmente na questão de cobertura, elas não chegam lá, vocês entenderam? Assim, pra mim, tudo na minha opinião, é claro. Mas pra misturinhas, gente, assim, se vocês são daquele time, do mesmo time que eu sou, de pessoas que gostam de ver novidades, brilhos diferentes, cores realmente diferentes ali, que tem um efeito duochrome, que tem um tchananã a mais, gente, não deixem de comprar esses esmaltes, porque a gente sabe que as coleções limitadas, elas simplesmente desaparecem, né, em algum momento. Então, se vocês gostam dessas coisas diferentes pra unhas, essa eu acho que vai ser uma daquelas coleções que muito tempo depois, ainda muitos anos pra frente, a gente vai lembrar com muito carinho. E só pra tirar a confusão da cabeça de vocês, pra dar uma clareada nas ideias aí, eu preparei umas comparações aqui, mas é um estilo de comparação bem simples, tá? Eu só peguei esses esmaltes e coloquei eles lado a lado aí com alguns
uns famosinhos aí que a gente tem, para que vocês consigam ter uma noção se essa cor é mais pra lá, mais pra cá, mais verde, mais cinza, mais não sei o que, só para que vocês consigam ter uma noção, tá? Eu não apliquei nas unhas, mas eu coloquei lado a lado e dá pra ter uma boa noção pelo vídeo. Já vou começar as comparações com uma das maiores dúvidas que eu tenho visto, se o esmalte regendo a minha história, que é o rosa da coleção, se parece ou não com o Léo mandou flores. E eles se parecem bastante até, mas o Léo mandou flores é um pouco mais azulado, é um tom de rosa um pouquinho diferente. Mas ele é muito parecido com o Orquídea Rosa, que é daquela linha Risqué Bio, vocês sabem, dos esmaltes mais naturais. O regendo a minha história e o Orquídea Rosa são muito parecidos. Já o esmalte O Escândalo de Whistledown, eu coloquei ele lado a lado com o Revoada Liberada da Dylos e com o Amar da Risqué, que é um esmalte que eu usei por aqui recentemente. E como eu disse pra vocês, eu peguei esmaltes aí mais conhecidos e só coloquei lado a lado aí com a coleção Bridgerton, pra que vocês tenham uma noção na hora de comprar se é mais azulado, é mais esverdeado. Como vocês podem ver, o Escândalo de Whistledown é um pouco mais clarinho, um pouco menos azul do que o esmalte Amar. E ele é até parecido com o Revoada Liberada da Dylos, mas ainda assim o esmalte da Dylos é um pouco mais azulado. Já o esmalte azul claro Diamante da temporada, eu comparei com o Leonardo da Balmy e com o Marina da Impala, um esmalte super antigo, super clássico, que muitas pessoas gostam muito até hoje. E o Diamante da temporada, ele é um pouquinho mais escuro do que o Leonardo, pouca coisa mesmo, e ele é um pouquinho mais claro do que o Marina. Mas o esmalte Marina da Impala e o esmalte Diamante da temporada da Risqué tem uma pegada bem parecida. Se tu já tiver um, talvez não precise do outro. Outra dúvida que eu tenho visto é se o esmalte Avez da Penélope, aquele verde metálico, seria ou não parecido com o A 1000/hora da coleção da Jupais com a Impala, e eu não acho que eles sejam muito parecidos. Eles têm um tipo de metalizado diferente, o esmalte da Risqué tem uns grânulos que aparecem mais, já o esmalte da Impala tem aquele brilho cromado mais inteiro, e o esmalte da Impala tem um brilho um pouco mais dourado, enquanto o esmalte Avez da Penélope, ele é mais verde, um pouco mais azulado mesmo. O esmalte Querida Leitora, o laranjinha da coleção, ele é bem parecido com o Vai Tigers, daquela coleção da série Stranger Things com a Impala. Eles têm uma leve diferença, mas assim, eles são bem próximos. E eu coloquei o Preguiça de Padrão da Risqué, da coleção Revolução das Cores. Eu coloquei ele aí nessa história só pra mostrar que ele é mais rosado do que o Querida Leitora. E o esmalte roxo da coleção Autora Revelada, ele não é parecido, pode até se parecer um pouco com o esmalte da Impala aí que eu coloquei nessa história, mas não é tão parecido com nenhum dos dois. Eu coloquei ele lado a lado com o Sem Limites, da coleção da Jupais com a Impala, e coloquei também aí o Abra a Felicidade da Risqué, da coleção Coca-Cola. Eu coloquei o esmalte da Jupais só pra mostrar pra vocês a questão da cor, é um pouco parecida, mas nem tanto, e o tipo de brilho deles é diferente. O esmalte da Jupais, sim, ele é mais metálico, tem aquele brilho mais inteiro, e como eu disse pra vocês, o esmalte da Risqué tem um brilho como se fosse flocado, como se fossem partículas de brilho, não necessariamente aquele metálico, como a gente costuma conhecer. Então eu achei o tipo de brilho dele parecido com o do Abra a Felicidade, por isso que esse esmalte entrou aí. E eu não tinha nenhum esmalte muito parecido com Uma Abelha Me Contou, porque ele tem essa questão de ser levemente duochrome e ter uma cobertura bem baixinha, mas eu coloquei ele aí juntinho com o esmalte Cama e Quieto da coleção Carnaverso da Dylos, mais uma vez para essa questão de comparação mesmo, para quem tiver o esmalte da Dylos possa ter uma ideia de como o esmalte da Risqué é perto dele. E só para constar que na minha coleção entre os meus esmaltes eu não tinha nenhum parecido com o Sua Majestade a Rainha, ele tem um tom muito único. E essa então foi a resenha da coleção Bridgerton da Risqué, e eu acabei de receber aqui uma mensagem da Lady Whistledown, só que é moderna, né? Recebi aqui no WhatsApp uma mensagem dela dizendo que vai ter um vídeo aí, quem sabe, sobre misturinhas com essas cores. Não sei, gente, me parece uma fofoquinha. O que vocês acham? Dito isso, me contem aqui nos comentários se vocês assistem a série ou não. Se vocês quiserem comentar sobre fatos da série, vocês podem colocar uma tagzinha dizendo alerta de spoiler, e aí pode falar sobre a série embaixo mesmo, só pra gente não pegar aí o pessoal descuidar quando vê ler uma coisa que não queria ler, é um pouco chato, né? Então, vamos conversar sobre a série aqui nos comentários, sobre os esmaltes. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo, gente. Tchau!